Mais treta no Flamengo, né? Putz, grila, mano, eu vou contar uma coisa pra vocês. O time que gosta de confusão. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? MM na área. Vamos bater um papo aqui sobre o Flamengo, né? Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que Deus ilumine a sua vida, tá? Galera, hoje o papo é sobre o Flamengo, tá? Time do coração, hoje é papo clubista. Ai, cara, eu queria acordar assim, sabe, com notícias boas do Flamengo. Sabe? Flamengo tá contratando fulano, Flamengo tá se preparando pra enfrentar o São Paulo, piriri pororó. É, Pulgar tá se recuperando bem. Mano, é só confusão, cara. É só confusão. Eu nunca vi um time pra ter tanta confusão como o Flamengo. Antes de mais nada, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda demais a gente aqui a crescer no YouTube, porque eu sou uma pulguinha, cara. Sou uma pulguinha, nada mais, nada menos do que um grão de areia nesse mundo do YouTube. Beleza? Ajuda o MM aqui, tá? Vamos lá, o que a gente vai falar do Flamengo hoje? Cara, o que... De novo, treta com Pedro. De novo, Pedro com treta com Flamengo. E o silêncio que assola todo o torcedor do Flamengo. Porque eles não dão satisfação nenhuma, cara. Eles deixam a imprensa, eles deixam a internet falar. Aí começa a surgir os fuxiqueiros de plantão de dentro do Flamengo, a surgir informações do que está acontecendo. Se Pedro diz que está insatisfeito, que o Felipe Luiz está insatisfeito com o Pedro nos treinamentos. Gente, cara, que coisa. Olha, eu vou te contar, Bap. Vou ser bem sincero aqui contigo, tá? Tu vai ter que ralar muito, muito, mas muito, pra tu chegar nos pés do que Landim fez no Flamengo. E eu não tô idolatrando o Landim aqui de forma aleatória, não, cara, tá? Eu tô falando em questão de grandeza. Um time, ele é grande, ele tem suas confusões, lá sempre teve em qualquer gestão do Flamengo. Mas eu vou te contar uma coisa. Cara, eu pensei que Gabigol saindo do Flamengo, as tretas dentro do clube ia, sabe, baixar 80, 90%. Mas não é o que vem acontecendo, mano. Começa a semana, termina o Mundial, treta com José Boto. José Boto e Flamengo, não sei o que. O que acontece? O Babo foi atrás de um profissional na Europa, porque aqui no Brasil não tem. Tá, aqui no Brasil não tem. Não tem diretor de futebol que trabalhe como um profissional europeu. Ponto. Trouxe José Boto. José Boto chega pregando que dentro do Flamengo não vai ter X9, não vai ter X9, não vai ter X9. Isso atrapalha a negociação, isso atrapalha qualquer tipo de coisa. Beleza? Nós compramos a briga, fomos pra cima e tudo. Calma, eu tô puto. Aí, o que é que acontece? Surge uma treta, né? Surge uma informação de um jornalista que cobre o Flamengo, flamenguista, de que o Flamengo teria disposto a vender Pedro por 15 milhões de euros, se chegasse uma proposta, o Flamengo não iria dificultar. Aí começa toda uma jorrada de confusão dentro do Flamengo, dentro da internet no modo geral. Aí começa caboclo dali, caboclo da lá, Caio Mota, Vene Casagrande, não sei o que, Simplício, aí Placar, e não sei o que, Lance, e Globo GE, e um monte de coisa. Um monte de coisa, cara, que, velho, tu começa a ver. Eu prefiro analisar a situação para depois eu me sentar e absorver aquilo, raciocinar, né? Trabalhar, botar meu cérebro para funcionar e ver, pô, será que isso é verdade? Será que não é? Aí eu, pô, cacete, vamos começar. O Mauro. Mauro soltou a informação, né? Essa que eu falei. E eu fiquei pé atrás. Né? Pô, será que o Mauro ia se comprometer em falar isso? Eu falei até sobre essa treta do Mauro em vídeos recentes aí no canal. Se você ainda não viu, pode entrar aí no canal e ver. Todo mundo tá culpando o Mauro pelo seu estopim da confusão com o Flamengo, do Pedro, dessa situação toda. Um lado meu fala que sim, ele tem culpa nisso, mas ele é jornalista, ele tem que ir atrás da informação e pela. Mas o que acontece? A informação não foi dada pro Mauro por um simples reles mortal. Não foi dada por um fuxiqueirinho, um preparador físico, outro jogador, um amigo de um jogador, um cozinheiro. Não foi. A informação foi dada simplesmente por José Boto. Simplesmente pelo cara que chegou e pregou para toda a torcida do Flamengo, 45 milhões de torcedores, que dentro do Flamengo não iria mais existir esse tipo de coisa. Não iria mais vazar escalação antes do jogo, tem vazado. Não ia vazar informações sobre negociações, tem vazado, tem dado treta. Inclusive, a treta com o José Boto foi justamente uma com um jogador irlandês, que o Mickey não sei do que.
que eu já fiz vídeo sobre isso, se você ainda não viu, clica aí no canal pra ver. Que a diretoria fez, barrou não sei o que, e foi médico, e conversa fiada. Aí soltaram uma cortina de fumaça, que o Flamengo estaria interessado em Depou, que tá saindo do Atlético de Madrid, 30 anos, disse que vai pro Inter Miami, não sei o que, tem vídeo também no canal sobre isso. E, como sempre, eles têm que abafar esse tipo de situação. Agora, o que me chateia e o que me deixa puto com a situação toda é que parte do próprio diretor de futebol do Flamengo vazar informações, sendo que ele prega para todo mundo, que isso prejudica o clube. Porra, se prejudica o clube e tu tem a cara de pau de chegar a mandar mensagem para outra pessoa e não tem como dizer que não é ele, porque todo mundo sabe que é um português que tá falando ali, pela forma da escrita, tá? E o Mauro nem quis falar, foi um colega do Mauro que explanou tudo, pegou e jogou a merda no ventilador. Aí teve reunião com o José Boto, com o Mbappé, aí ficou aquele, ai meu Deus, não sei o que, aí ficou aquele clima chato, né, porque ele queria trazer um atacante veloz, que marcasse em cima, marcasse pressão, né, e isso é só o princípio da cagada, tá, do José Boto, com essa treta toda. Uma coisa vai empurrando a outra. Aí vem começando o quê? Ter algumas negociações do Flamengo, que vem acontecendo, com o Vitor Hugo, né, com o Lohan, com o Wallace, com o Matheus Gonçalves, nós vamos já falar dele, tá? Do Wesley, fora o Gerson que já foi pro Zenit, já foi, Gerson já foi. Mas também tem dedo dessa nova gestão, porque renovou com o Gerson e diminuiu a multa. Ah, foi exigência do jogador. Ah, o jogador tem exigência, o clube não. O clube não tem. Mas tudo bem, Gerson já foi, já foi. Essa é passado. E vem essa nova treta com o Pedro. Vamos falar um pouquinho dessa treta com o Pedro, para depois nós falarmos da base do Flamengo, que isso tá me chateando pra caramba, tá? Há muito tempo atrás, muito tempo não, nós estamos em 2025, há 2 anos atrás. 2023, teve treta com o Pedro queria jogar, queria ser titular, que não sei o que, começou a reclamar, a mãe dele foi lá e falou horrores, ficou falando não sei o que do Flamengo, aí o Flamengo estava disposto a vender ele, aí o Palmeiras se interessou, aí ficou aquele clima de bosta, né, o Palmeiras que se ofereceu 20 milhões de euros pelo Pedro. Cara, eu simplesmente eu queria entender essa situação, de fato, da boca do Pedro, da boca do Felipe Luiz, da boca do José Boto, tá? O BAP deu uma entrevista pro Flamengo. É a mesma coisa de eu falar com minha mãe, tá? O João Guilherme, com todo respeito, eu gosto muito dele, da Daniela Boaventura. Vou entrevistar o BAP. É só pergunta protocolar. Eu nem assisti, que eu não vou perder meu tempo com isso. Vai na imprensa, meu querido, deixa os caras te perguntar as coisas e não fuja da pergunta, não. Responda. Aí grava um vídeo de 1 hora pra tentar justificar. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, já teve essa treta com o Pedro lá em 2023. Agora surgiu essa nova treta com o Pedro. Por quê? O Flamengo vai enfrentar o São Paulo e Pedro simplesmente não foi relacionado pro jogo. Por que Pedro não foi relacionado pro jogo, MM? Mau comportamento. Mau comportamento por quê, MM? Porque ele não quis treinar direito, saiu antes do treino acabar. Cara, eu fico pensando assim umas coisas que eu não consigo entender de jogador de futebol. O cara recebe em dia, tá num grande clube, já se tornou ídolo de boa parte da torcida. Isso aqui eu tô falando do meu lado do torcedor, esse vídeo aqui é torcedor. Tá? Você que é torcedor do Flamengo, se identifica com isso, por favor, comenta aqui embaixo. O Pedro é um dos maiores artilheiros do Flamengo nessa nova era, tá? Camisa 9, tudo, beleza. Vários times queriam ter Pedro no seu elenco, vários times. E eu nem penso e nem cogito ver Pedro jogando em outro clube aqui no Brasil. Se isso acontecer, é uma catástrofe. Primeiro que pra mim o Flamengo não deveria reforçar de time nenhum daqui do Brasil. Nem da América do Sul. Eu falo do Brasil porque nós somos o país que mais tem condição financeira de fazer, né? Mas isso não existe, cara. Isso não existe do Pedro sair do Flamengo e ir pro outro clube brasileiro. Tu imaginou o Pedro indo pro Palmeiras ou indo pro Atlético Mineiro? No Corinthians, mano, isso é foda. Mano, isso é loucura. Isso é loucura. Aí vamos lá, vamos falar um pouco do Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele colocou, né? Tá, o Flamengo vai renovar com ele até 2027. Uma baita treinador, o Flamengo conseguiu enganar. Ele tem uma ideologia de jogo, que é pressão lá em cima, o jogador tem que correr, o jogador tem que voltar pra marcar. Tudo isso. E agora também surgiu, viralizou um vídeo do Davi Luiz falando que o Pedro não gosta de treinar. Mano, ai, meu caramba. Tem coisa que... E assim, e o que mais me incomoda nessa situação toda, desde o Gerson,
é o jogador não se pronunciar. O jogador não falar. Isso só dá. Isso só alimenta mais a questão de que o jogador tá errado. Tu tá ligado? Porque o Felipe Luiz, depois de terminar o jogo contra o São Paulo, ele vai falar e vai ter um monte de pergunta pra ele. Essa eu vou ter que assistir. Essa coletiva eu vou ter que assistir. Porque, cara, o Flamengo tava tudo bem. Vindo do Mundial. O negócio com o Gerson tava sacramentado, já tinha saído. Perdeu pro Bayern, um grande time, prateleira lá em cima. Venceu do Chelsea, fez um bom dinheiro no Super Mundial, voltou, tá? Tinha aquelas discussões, Pedro Arrascaeta pode jogar no Flamengo, não sei o que, por causa da pressão. Tudo isso era discussões. Aí vem uma proporção, uma cascata de desgranha. É José Bottas, não sei, José Bottas ser demitido, não vai ser demitido, vai ser demitido, não vai ser demitido. Na minha opinião, com esse comportamento que ele teve aqui, justamente por ter falado diretamente com o jornalista, com o Mauro César, deve ter falado com outros, dando informações do Flamengo, mano, ele simplesmente não cumpriu a palavra dele. Isso é minha opinião, tá? Isso é minha opinião. José Boto simplesmente não cumpriu a palavra dele. Então, pra mim, já tinha que zarpar. Pra mim, tinha que zarpar, velho. Pra mim, tinha que zarpar. Vamos lá. Fora dessa treta com o Pedro, tá? Que ele já não vai enfrentar o São Paulo. Nós vamos ter que esperar ou ver o que o Felipe Luiz vai falar. O José Boto, ele fez o que no Flamengo? Vamos falar um pouco da base aqui agora. O José Boto e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz já veio do Flamengo treinar, ele treinava a base e a gente pensa, porra, ele vai usar muito a base. Nossa senhora, como o Felipe Luiz vai usar a base? Ele usa o Wallace, cara. O Everton Araújo de vez em quando joga. O Wesley já é titular do Flamengo faz um bom tempo. Bom tempo. E lá dentro do Flamengo todo mundo sabe que tem jogadores de muita qualidade. Lohan de muita qualidade. 10º sub-20, pronto. Joga que é uma beleza. O Matheus Gonçalves joga muita bola. Marcou 2 gols contra o Botafogo. Deu entrevista. Aí o Vitor Hugo, que era pra ter sido vendido há muito tempo atrás por mais de 100 milhões de reais, tá saindo de graça, uma confusão do cacete. Cebolinha não consegue jogar, provavelmente vai sair. Vocês estão conseguindo entender a situação? O Wallace dizem que o Wolverhampton vai apresentar uma proposta pelo Wallace de 20 milhões de euros, que eu acho que deveria vender. E ele vale mais, tá? Ele joga muita bola, o Wallace, muito guerreiro, muito entrega muito em campo. Mas assim, o Flamengo tá numa prateleira que pode vender jogadores mais caros, pode vender jogadores ou tentar aproveitar mais esses jogadores, mas não tá fazendo isso, cara. Pablo Lúcio, um volante muito habilidoso que tem no Flamengo, canhoto, inteligentíssimo com a bola. Mano, não joga no Flamengo, cara. Não joga. O Flamengo só vive falando em contratação. Aí contrata... Vamos lá. Primeira contratação do Flamengo na era Boto. Juninho xereca. Eu sempre fui do cara aqui que preguei e falei, Juninho, tem que ter paciência com o Juninho, porque Juninho... Eu sempre fui defensor do Juninho aqui. Pô, o cara já vai fazer... Quanto tempo que ele já chegou no Flamengo? Nem lembro. A única coisa que o Juninho fez de bom no Flamengo foi marcar aquele gol contra o... Oh, meu Deus, como é o nome do time venezuelano lá? É o Tátira? Acho que é o Tátira. Um gol que, se não fosse esse gol, o Flamengo estaria fora da Libertadores hoje. Simples assim. Só. Aí ele joga um jogo aqui, corre feito um animal, aí o Felipe Luiz vai lá e elogia ele pra caramba. A mesma coisa ele faz com o Michael todo jogo. Não, o Michael entregou demais, não sei o que. A gente elogia o Felipe Luiz, mas eu também tenho que criticar quando eu acho que tem que criticar, tá? Se você acha que ele é o tempo todo certinho, beleza, ok. Eu quero saber a justificativa, plausível, não quero saber pela imprensa, eu quero saber por ele, porque Pedro não foi relacionado pro jogo. O Flamengo tem que saber jogar com Pedro, cara. O Flamengo tem que saber jogar com Pedro. Nenhum jogador é maior que o Flamengo. Pedro saiu, Gabriel já saiu, um dia Arrascaeta vai sair, Gerson acabou de sair, Pedro um dia vai sair também. Mas hoje, o Flamengo tem que saber jogar com Pedro. Pedro é matador, velho. Pedro de 4 e de 2 ele marca. Pedro de 5, 3 ele deixa. Ele tá numa fase ruim? Tá. Veio de uma lesão nojenta? Veio. Mas ele tem que ter alguma coisa, uma justificativa, plausível, pra essa galera me convencer do porquê Pedro não foi relacionado para esse jogo. Contra o Bayern eu entendi. Contra o Bayern, nossa, o Pedro não tinha volume, não sei o que. Beleza, ok. Pedro não tinha condições de jogar contra aquele time do Bayern. Contra o São Paulo não tem condição. E outra, ele fez cagada no treino, ele saiu antes do treino, multa o cara. Chama ele para conversar. Que aí, Pedro, o que tu quer? E aí, meu irmão, bora ver o que tu quer, velho. Vocês têm que... Vamos lá, Felipe Luiz. Vocês têm que aceitar a minha decisão. Se tu vai jogar hoje, tu não vai, eu que vou decidir. Eu que vou ver no treino. Agora, se tu não treinar, fica difícil. Fica difícil, cara. Antes essa treta era com o Gabigol. O Gabigol saiu. O que tá acontecendo? Vamos virar esse turbilhão de confusão. Aí ontem teve a confirmação que o Flamengo simplesmente vendeu a preço de banana. Matheus Gonçalves, 19 anos, pro Cruzeiro.
Gente, eu fico. Ai, velho, eu fico. Ó, cara, isso me deixa muito puto. Isso me deixa muito puto, cara. Como é que tu vai fortalecer o time do Cruzeiro agora todo? Um time que, rodadas anteriores, rodadas recentes do brasileiro, ganhou do Flamengo. O único time que ganhou do Flamengo foi o Cruzeiro. E é concorrente direto ao título do Campeonato Brasileiro. Aí tu vai lá e reforça o time com. Mano, que idiotice banal foi essa? Quem teve essa ideia idiota de vender Matheus Gonçalves? Ah, mas ele não joga. Não joga porque ele não bota pra jogar, velho. Matheus é bola, velho. Matheus é bola, tem que lapidar, mano. Tem que lapidar. Lohan tem que lapidar. O Alacian tem que lapidar. Joshua tem que lapidar. Pablo Luz tem que lapidar. O Flamengo tem ótimos zagueiros também, tem que lapidar. Tem um lateral direito que pode ser o substituto do Wallace, do Wesley. Muito bom jogador, não esqueci o nome dele agora. Mas jogou muito bem a Libertadores Sub-20. Tem que lapidar, mano. Cara, que absurdo, cara. Como é que tu pega Matheus Gonçalves e dá? Deu. Isso é dado. Dado. Hoje em dia o Flamengo não se vende jogador de 3 milhões, tá? Se livrou de Mateuzinho, de Hugo Souza, porque não queria mais. Mas o Matheus Gonçalves, pra mim, é um ótimo jogador. Poderia vender para Portugal, para outro... Não sei. Mas pro Cruzeiro. Aí depois lá o cara explode, joga bem, que ele vai ter oportunidade no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vende por uma bagatela, né? Se quiser vender, porque não precisa, o Cruzeiro tem muito dinheiro agora. Mas reforçou um rival direto. Cara, isso é surreal, velho, é surreal. A bagunça dentro do Flamengo está instaurada. Eu não queria estar trazendo isso aqui, eu odeio estar proliferando crise no Flamengo, mas isso aqui já está passando do limite, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. É o que eu falei, a gestão passada teve muita confusão, sim, teve, mas teve muito resultado. O Flamengo chegou em 3 finais de Libertadores. Senhor BAP, você ainda não conseguiu conquistar um título de expressão que seja. Nenhum. Não venha com Supercopa, não venha com isso. Não vem. Tá? Não vem. Não vem. Você tem que ralar muito. Sua gestão com as pessoas que você tá lá dentro. E até hoje, até agora, é só confusão. Eu não sei o que vai dar isso com o José Boto, eu não sei o que vai dar isso com o Pedro. Com o Matheus Gonçalves vai ser, né? Já vai sair, vai reforçar o rival. Rival. O Flamengo pode pegar o Cruzeiro aí numa semifinal, não pode pegar no mata-mata de Copa do Brasil, pode pegar. E assim como o Gabigol fez, não tô dizendo que não vamos comparar Gabigol com o Matheus Gonçalves. Meteu o gol de vitória de virada em cima do Flamengo e o Flamengo perdeu, o Matheus Gonçalves pode dar um passe, pode fazer qualquer coisa e acabar com o Flamengo. Porque a diretoria simplesmente resolveu vender uma joia, 19 anos, com um preço de banana, para um time concorrente do Flamengo em 1 milhão de competições. Inacreditável. Ah, velho, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, que você é revoltante demais. Eu sou MM, fiquem com Deus, essa é a minha opinião sobre tudo que tem rolando no Flamengo, essas confusões aí, essa loucura. Amanhã, depois do jogo de São Paulo, eu volto aqui e falo a minha análise sobre o jogo. Fiquem com Deus, valeu, falou.